outros desejariam ser oficiais. Então, tem casos de pessoas que fingem ser militar, arranjam uniforme completo e se vestem de oficial superior, por exemplo, e vão... teve um caso que ele foi exatamente conquistar a garota e realmente conseguiu até, prometendo a ela um casamento à moda militar, com espadins e tudo mais. Ele conseguiu casar com ela, sem os espadins, é verdade, porque não foram na ocasião, lógico. E depois deu o golpe nela, porque ele já era um delinquente mesmo. Aquilo era só um meio para atingir um fim a que ele tinha se proposto. Mas essa mesma pessoa já tinha um histórico de uso de vários uniformes militares, das 3 forças. E tinha também a documentação falsa, toda falsificada, a identidade falsificada, para as 3 forças. Então, na realidade, os planos já eram bem estabelecidos. Para que esse crime se consubstancie, é necessário que a pessoa esteja fardada de tal modo que consiga iludir alguém. Eu não quero dizer iludir o próprio militar, porque já é muito, mas que onde ela esteja agindo, ela consiga iludir. Há pessoas que se mascaram com o uniforme, eu digo mascaram porque não têm o direito de usar aquele uniforme, usam o uniforme de uma força para ir ao banco pedir um empréstimo e mostrar que tem a possibilidade de pagar. Arranjam um contra-cheque falso e vão ao banco. E como eles estão fardados e a pessoa que está no banco não tem condições de ver se falta algo naquele uniforme, na realidade pensam que são militares. Então, são casos que acontecem e não são muito raros. O outro capítulo trata da resistência. Resistência mediante ameaça ou violência. O outro, da fuga, evasão, arrebatamento e amotinamento de presos. Fuga de preso ou internado, ainda com uma modalidade culposa. Evasão de preso ou internado, arrebatamento de preso ou internado, amotinamento. Na questão fuga de preso, todos nós sabemos que a liberdade, a nossa liberdade individual, é um bem que é extremamente respeitado hoje nos países, nos estados democráticos de direito. Então, nós temos como um bem fundamental a nossa liberdade. Exatamente por isso, a fuga de um preso, a fuga pura e simples de um preso, não é crime. Agora, se para fugir ele causa danos materiais ou danos pessoais, aí é crime. E uma outra questão, se para fugir ele recebe a ajuda de alguém, esse alguém que ajudou pratica o crime. É interessante pensar nessa questão. O quanto a nós é dado o direito de defender a própria liberdade, até mesmo fugindo de uma cadeia. Bem, o título terceiro, outro título, outro bem jurídico mais amplo. Crimes contra o serviço militar e o dever militar. Aí nós temos, aqui começa pelo crime de insubmissão. Aí o crime de insubmissão tem insubmissão, caso assimilado, um caso que é semelhante ao tipo, não é igual ao tipo principal, mas constitui um novo tipo. Por isso chamado caso assimilado a insubmissão. Criação ou simulação de incapacidade física. Hoje, nós estávamos comentando há pouco, a obrigatoriedade do serviço militar ainda existe, mas como aqueles que são voluntários estão em grande número, nós deixamos, as Forças Armadas deixam de lado aqueles que não querem servir. Mas antes não era bem assim, e o que nós tínhamos era pessoas tentando não servir, até mesmo cortando um dedo, tirando um pedaço do dedo, ou se causando uma pequena mutilação, e isto aí é crime.
Então, nós temos aqui ainda substituição de convocação e favorecimento a convocado. E o crime seguinte que nós temos é da deserção, que é o outro capítulo. A deserção. Deserção, casos assimilados, deserção especial, concerto para deserção, deserção por evasão ou fuga, favorecimento ao desertor e omissão de oficial. Nesse ponto, quando nós vamos tratar de deserção, a deserção é talvez o crime de mais ocorrência na Justiça Militar da União. Por quê? Porque nós temos o serviço militar obrigatório. Eu disse que a obrigatoriedade do rapaz em prestar esse serviço militar ainda existe. Mas mesmo aqueles que são voluntários, às vezes eles vão prestar o serviço militar porque eles sonham participar de uma força. E quando lá dentro estão, esquecem que os primeiros meses é um serviço militar obrigatório. Então, na realidade, vão trabalhar muito, vão se sacrificar muito. E muitos não resistem. São jovens, 18 anos, alguns, e nós sabemos o que é o jovem de 18 anos, nem todos têm uma grande maturidade, e alguns chegam lá e não conseguem permanecer na força. E não conseguindo permanecer, e não tendo meios de sair, normalmente porque estão no serviço militar obrigatório, desertam. Então, estes são os maiores casos de deserção. E a deserção é interessante porque nós temos o Código de Processo Penal Militar, ele vai estabelecer a deserção de oficial e a deserção do não oficial. Então, ele vai mostrar a deserção daquele militar que não é estável e do outro militar que é estável. Muda um pouco, mas de qualquer modo nós vamos ver que na deserção o tipo principal, eu li ali a deserção, casos assimilados, aí tem deserção especial, o tipo principal que está no 187 do Código, ele vai estabelecer que não comparecer ou se ausentar sem autorização do lugar onde deveria prestar o serviço. Então, são contados os dias durante 8 dias. Nós temos nessa contagem de prazo, as primeiras 24 horas não contam. A ausência vai ser fixada 24 horas após a real ausência da pessoa. E ali nós contamos os 8 dias. É interessante que esse crime, se ele volta até 1 minuto antes de meia-noite do último dia, ele não pratica o crime de deserção. Mas se é nessa deserção genérica que eu estou falando, é claro que a deserção especial, em que é a perda do navio, a perda do avião, então aí é uma deserção especial que não se conta os dias, se conta um fato. Mas na dos dias, exatamente isso que ocorre. Mas ele não comparece, aí o que vai ocorrer. Não sendo ele estável, ele vai ser excluído da força. Então, ele é excluído da força. Ele deixa de ser militar. Ele passa a ser civil. Ele sendo estável, ele vai ser colocado de lado. Ele não é excluído porque ele não pode ser excluído. Ele sai do serviço ativo apenas, mas ele não é excluído da força. Então nós temos, quando este desertor, ele se apresenta ou ele é capturado, o que nós vamos verificar é que ele é capturado, de acordo com a lei, ele fica preso, e ele pode ficar preso até 60 dias, e simplesmente quando ele é preso, naquele momento ele ainda é civil. E ele tem que ser submetido a uma inspeção de saúde que vai dizer se ele é apto ou não para o serviço militar. Se nessa inspeção de saúde se dela resultar
que ele é incapaz para o serviço militar, diz a lei, aquela instrução provisória vai ser arquivada e ele fica isento do processo e isento da reinclusão. Agora, se der que ele é apto, ele é reincluído, tudo isto é mandado para a Justiça Militar. Lá nós vemos, ele está preso, nós damos vista ao Ministério Público Militar e ele vai certamente apresentar uma denúncia. Nós temos então que ali aqueles documentos são suficientes para sustentar um processo penal militar concernente à deserção. Agora, nós temos a prisão do desertor. Ela é altamente discutível, essa prisão. Nós temos, por exemplo, aqui no artigo 5º da Constituição Federal vigente, no inciso 61, ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Bem, nós verificamos assim que já está dito que, salvo nos casos de crime militar, crime propriamente militar definido em lei. A deserção é um crime propriamente militar, mas é estranho que ele seja propriamente militar. Em termos, o retorno da pessoa. Mas quando é praticada a deserção só pode ser praticada por militar que esteja no serviço ativo. Quem não estiver no serviço ativo não pode praticar o crime de deserção. Então, na realidade, quando ele volta, é que ele volta como civil. Mas ele só responde ao processo exatamente porque ele retoma a condição de militar da ativa. Senão, ele não responderá a esse processo. É um crime essencialmente militar em todos os momentos, porque a condição de militar é inafastável do próprio processo. Tanto é que, se no curso de um processo de um crime, de um processo de deserção, o réu voltar a desertar, ele volta a ser excluído da força ou a ser afastado do serviço ativo e aquele processo tem que ficar suspenso até que ele retome a condição de militar da ativa. Se por acaso, quando ele se apresentar, ele for considerado incapaz para o serviço militar, aí nós vamos ter simplesmente ele sendo liberado de todos os processos.